Começando mais um vídeo no canal, turma. É o seguinte, vocês vão me acompanhar. Tô saindo agora aqui do escritório. É o tempo que eu tenho. Hoje é um dia o seguinte. Como a gente tá véspera de feriado, tá mais tranquilo aqui no escritório. Então eu vou sair, tô encontrando meu parceiro Daniel aqui. Dar um oi pro pessoal. E aí, pessoal? Vou bater um papo com eles, daqui a pouco eu volto aí. Volta aí. Fechou? E aí é o seguinte, como eu tava falando para vocês, eu vou aproveitar esse tempinho que eu tô tendo, mas vira e mexe eu faço isso. Eu saio um pouco, dou uma andada, penso um pouco, respiro. Quando a gente às vezes não tem tantas ideias, o que eu sugiro para você é o seguinte, cara, vai andar, vai caminhar um pouco, isso vai te ajudar a melhorar suas ideias, vai te ajudar. Então isso que eu faço. Então hoje é uma véspera de feriado, vou estar gravando esse vídeo para vocês e vocês vão estar me acompanhando e eu quero bater um papo com vocês falando justamente do que eu tô passando nessa semana. Essa semana o último vídeo que eu gravei, eu estava falando sobre eventos e eu fui convidado para palestrar. Então eu vou palestrar, vou mostrar isso, vou gravar isso para vocês também aqui no canal. Eu fui convidado para palestrar. E nessa palestra, é muito legal o tema da palestra, é que ela fala sobre crescimento, sobre você se desenvolver. E tem uma parte do que eu falo, que é realmente num conteúdo que eu gravo, uma hora eu gravo para vocês, que eu falo sobre haters. A gente que grava conteúdo para a internet, a gente tem que saber lidar com haters. Então eu vou falar isso lá na palestra, vou falar um pouco sobre conteúdos, mas o que eu quero falar para você nesse vídeo, enquanto eu estou caminhando aqui com vocês, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo é o seguinte, espero que o vento não atrapalhe esse vídeo nosso. O que eu quero falar para você é, durante esse tempo, eu estava falando sobre essa questão durante essa semana eu estava falando sobre evento. E aí eu tive esse convite que eu pretendo gravar para vocês, referente a esse evento que eu vou participar, mas também eu quero falar para vocês sobre palavra, o poder da palavra. Estou lendo um livro agora que depois também eu consigo gravar um conteúdo falando sobre esse livro para vocês, o que eu aprendi com esse livro. Mas eu estou lendo um livro agora que bem na parte que eu tô falando, eu entrei no capítulo palavra, que é o poder da palavra. E eu acredito muito nisso. Mas muito de verdade, faz muito tempo que eu elaboro, que eu faço isso, que eu falo sobre o poder da palavra. E eu vou aproveitar, eu vou gravar esse vídeo para vocês. O quanto isso é importante. Às vezes a gente estuda muita coisa, né, cara? A gente acaba estudando sobre negócio, sobre modelos de negócio, gestão, como ganhar dinheiro na internet. Quem nunca pesquisou isso? Como ganhar dinheiro na internet, como ganhar em dólar, como, sabe? Então sempre tem um como da vida. Só que tem um princípio, que é esse princípio da palavra, que dá certo há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E justamente esse princípio que eu quero falar para você. Eu quero falar o seguinte, que, cara, o que é o princípio da palavra? O princípio é milenar. Esse princípio isso aqui não é um conteúdo religioso. Eu não sou um cara religioso, eu sou um cara cristão. Quem me acompanha sabe. Mas esse princípio é desde o início do mundo, cara. Desde o início do mundo, a palavra tem muito poder. Então, aproveitando essa questão que a palavra tem muito poder, eu estou vivendo isso. Eu vivi isso várias vezes e eu estou vivendo mais uma vez isso, que é o poder da palavra. Por quê? Porque, como eu estava falando, há 3 semanas atrás, eu estava batendo um papo com um amigo meu e eu estava falando para ele sobre eventos, sobre coisas futuras que eu estava planejando. E uma dessas coisas era referente a eventos, a palestras, eu tava falando para ele, batendo papo, cara, eu tô pensando em fazer isso, tal. Tava conversando com o meu sócio também. E aí também surgiu a questão de a gente elaborar um evento, a gente vai elaborar um evento aqui no dia 2/5. Só para você saber, a gente está gravando agora dia 19, se eu não me engano, dia 19/4. Então mês que vem a gente vai fazer um treinamento aqui na nossa cidade, aqui na cidade aqui, a gente mora no interior de São Paulo. E a gente vai estar fazendo esse evento, trazendo o pessoal, educando o pessoal. Tem um vídeo anterior desse aqui que eu falo por que a gente está fazendo esse evento. Então eu não vou ficar falando para você muito nesse vídeo, porque já tem um vídeo que eu gravei falando sobre isso. Só que, qual que é a questão que eu quero passar para vocês? Eu estava falando sobre evento, aí
surgiu a oportunidade da gente fazer um evento. Depois, agora eu estou sendo convidado para palestrar em um evento. E tudo isso tem o princípio da palavra. Eu falei sobre, eu pensei sobre, eu acreditei. Lógico que a palestra eu não sabia que ia participar, né? Foi um convite que bateu no mesmo tempo, então foi um convite. Porém, é isso, cara. É isso que eu quero passar para vocês. Acredita, cara. Acredita no poder da palavra. Se for para falar algo da tua vida, se for para falar algo, fala algo positivo. Pô, Rafa, nem sempre é fácil, cara. É difícil pra caramba, velho. É difícil a gente ficar falando. Pô, tem hora que a vida não tá fácil, tem hora que a vida bate, né? A vida bate bastante. Mas mesmo a vida batendo, e eu falo isso pra você e falo pra mim também, mesmo a vida, vai que dia lindo. Mesmo a vida batendo, a gente tem que ver o melhor da vida. A gente às vezes tem que olhar e falar, cara, olha isso aqui verde, esse azul, dia sensacional, tô vivo, tô com saúde, eu consigo correr atrás, vai dar certo. Então, o princípio da palavra é você realmente jogar essa semente positiva, que é essa semente de, cara, vai dar certo, as coisas vão acontecer, eu vou conseguir, eu tenho eu consigo fazer acontecer. E muitas das vezes, quando você pensa nisso, você não vai ter resposta. Você não vai ter resposta. Que resposta, cara? A resposta imediata. Nem sempre vai ser a resposta imediata. Então você vai se perguntar, vai falar, vai se questionar. E o tempo sempre é o tempo de Deus. Então Deus sabe das coisas, Deus sabe quando faz as coisas, e o tempo é sempre dele. Como eu estava falando para você, esse princípio vai dar certo para mim, vai dar certo para você. A base de tudo isso é a gente sempre falar coisas positivas. É sempre a gente achar o positivo, mesmo que não está sendo fácil. E é o que eu estava falando até essa semana, né? Eu estava falando essa semana. Gente, problema todo mundo tem, cara. Problema todo mundo tem. Eu tenho meus problemas, eu tenho meus boletos. Você tem os seus problemas, você tem os seus boletos. Então, problema todo mundo tem, cara. E quando não é boleto, é saúde. Então, enquanto for dinheiro, tá ótimo. Enquanto é dinheiro, abaixar aqui. Enquanto é dinheiro, tá ótimo. Porque quando começa a ser saúde, não envolve somente você. Enquanto a gente é jovem, a gente pode fazer as coisas acontecer. A gente pode correr atrás, a gente pode trabalhar, se esforçar, estudar, buscar, enquanto a gente é jovem. Quando a gente também for mais velho, pode acontecer isso, mas a força é menor. Então, a saúde, enquanto a gente é jovem, é muito maior. Mas o que eu quero passar para vocês, gente, é justamente isso. Cara, fale coisas positivas. Fale boas coisas sobre a sua vida, sobre seus negócios, sobre sua família. Isso é um exercício. Isso não vai começar do dia para a noite. Como todo exercício, eu tenho que praticar com constância. Quanto mais constâncias eu tiver, melhor. Quanto mais constância eu tiver praticando esse tipo de exercício, melhor. Então pratique exercício, pratique o poder da palavra, fale coisas positivas, pense positivo. Eu não sou um cara de motivação. Quem me acompanha, se puder me acompanha, tá aqui em cima, bem no cantinho aqui, o meu Instagram. Se você for me acompanhar diariamente, eu não sou um cara de motivação. Eu sou um cara de ativação. Então eu acredito muito nisso aqui que eu tô fazendo agora. Levanta e anda, vai andar, vai trabalhar, vai fazer as coisas acontecer, porque eu acredito que isso vai dar certo. Como? Rafa, como? Fala pra mim como isso vai dar certo. Eu não sei, gente, mas do mesmo jeito também que eu não sei como isso aqui foi criado. Ó, dá uma olhada. Olha só, eu só sei que naquilo que eu acredito, tudo iniciou através da palavra. Tudo isso que eu tô vendo agora, que vocês estão vendo comigo, tudo isso aqui, ó, iniciou com o poder justamente da palavra. Então por isso que eu quero deixar para vocês esse vídeo falando da importância da palavra, da importância de você falar coisas positivas. E o melhor, cara, o melhor, se fosse para te deixar um exercício, é você começar agora. Começa agora. Cara, quais os projetos que você tem? Lista esses projetos.
Como que vai ser esse trimestre? Como vai ser esse ano para você? Lista isso, bota no papel também, papel e caneta, lista isso. E quando você listar isso, você vai ver pontos a pontos e você vai falar, vai dar certo, cara. Vai dar certo isso, vai dar certo. Eu acredito, eu creio, eu tenho fé nisso aqui, porque a fé ensina também que quando a gente tem fé, a gente já tem um acesso àquilo. Então, se você tem fé que você vai ser uma pessoa, um homem, uma mulher de sucesso, você já acessou isso. Você já está tocando nisso. Rafa, mas ainda eu não estou sentindo, eu não estou vendo e eu não estou vivendo. Mas você já está acessando tudo isso. Então, isso é fé. Isso é o poder da palavra. Então, quero deixar isso para vocês. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Afinal de contas, gente, eu estou aqui gravando para vocês numa lua, sair do escritório, do ar-condicionado, para vir bater esse papo com vocês, mas eu senti no meu coração que era isso que eu deveria fazer, aproveitar também e também criar conteúdo para vocês, eu não posso deixar vocês na mão. Então, toda terça e quinta sai conteúdo a partir das 19 horas nesse canal. Então, para fortalecer, para a gente chegar em mais lugares, mais pessoas, fez sentido para você? Compartilha no grupo da família, grupo de amigos, o grupo lá que você nem conhece. Vou mandar o vídeo lá do José Rafael para ver se o pessoal curte esse vídeo aí, se fala com as pessoas, se faz sentido para as pessoas, mas comenta, compartilha, curte, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!